E agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, da FIMURNE, Benis Leocádio. Presidente, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite, telespectadores do programa Band Cidade. Presidente, a pauta começa a enveredar sobre a situação, o comprometimento das receitas dos municípios com as câmaras municipais. Como é que o senhor avalia, presidente? Eu diria, Ana, que em tempo de crise, tudo que se põe à discussão procura-se encontrar um culpado para a realidade vivida. Não acredito que o repasse para as câmaras seja o grande causador da crise que os municípios brasileiros estão enfrentando, até porque esse percentual antigamente já foi até maior. E hoje, conforme o artigo 29 da Constituição Federal, define que municípios de até 100 mil habitantes possam receber repasses de até 7% do orçamento do município com base no exercício anterior. Ou seja, a grande maioria dos municípios do país são municípios menos de que 100 mil habitantes. Então, esses valores, e aí considerando um município de coeficiente 0,6, que é a grande maioria, de até 10 mil habitantes, isso gira em torno de 60, 70 mil reais por mês para pagamento de salários dos seus agentes políticos, de funcionamento das casas, de custeio do Poder Legislativo como um todo. Então, não acredito que seja o grande complicador da crise que as prefeituras enfrentam hoje. Presidente, eu me recordo que ano passado nós conversávamos sobre essa mesma crise e o senhor trazia um prognóstico para fechar 2016 muito grave. Estamos em 2017, já estamos no 9º mês de 2017. E aí, presidente, a crise ficou em 2016 ou se agravou em 2017? Infelizmente, Ana, essa crise não quer largar os municípios, ou os estados, ou a União como um todo. Hoje a gente vê uma crise muito forte e a gente esperava que já tivesse melhores dias em 2017. Infelizmente, a economia não vem dando a resposta que esperava, ou seja, não houve o aquecimento conforme os prognósticos anunciados pelo governo federal. Então, lamentavelmente, os municípios ainda vão sofrer e eu esperava, como você disse, que 2016 tivesse sido o pior momento. Não, nós estamos vivenciando isso em 2017, o que é lamentável. E pior, entramos no segundo semestre do ano agora, que é o período de vacas magras, ou seja, quando o governo faz a restituição do imposto de renda a quem tem restituição a receber. Então isso impacta diretamente no imposto de renda e no IPI, que são as duas receitas que compõem o FPM. Então municípios do Rio Grande do Norte e do Nordeste do Brasil podem se preparar porque estamos iniciando setembro, outubro e novembro são períodos dificílimos, ou seja, talvez tenhamos ou possamos respirar um pouco a partir de dezembro, para aqueles municípios que vivem de transferências da União ou dos estados, como é o caso de mais de 90% dos municípios do país. Qual o mapeamento que o senhor tem sobre atraso de salário nos municípios potiguares, presidente? Quantos municípios hoje? A gente tem estimativa sobre quantos estão com salários em atraso? Veja bem, nós não temos isso registrado, a quantidade de municípios ou quais estão nessa situação, mas sabemos que ainda tem alguns, outros até com despesas de pessoal do exercício anterior, alguns negociando com parcelamentos, como é o caso de Mossoró, São Tomé, Santana, alguns que têm chegado ao nosso conhecimento, mas muitos estão aguardando, às vezes, até decisões judiciais, como já tem casos de sindicato de servidores ou sua própria categoria indo à justiça para que tenham a regularidade desse pagamento. E a gente sabe que, infelizmente, é uma dívida deixada do mandatário anterior, mas o débito é do município, não de quem saiu ou de quem entrou. Então, espero que possa ser diminuído, até porque alguns aproveitaram o recurso da repatriação repassado no final do ano para minimizar esses déficits, mas ainda ficaram alguns, o que é lamentável e a gente sabe que ainda tem. E o pior, antigamente a gente via muito isso com pequenos municípios, hoje a gente vê com municípios de médio e grande porte, até o caso da nossa capital, o que vem provar de que a crise realmente tem chegado às finanças dos municípios. Não acredito que seja um problema de gestão, mas de dificuldades de arrecadação que nós não estamos vivendo o primeiro mês nem o primeiro ano. Desde 2009, nós lembramos ainda, quando o presidente Lula registrou na imprensa nacional, de que nós iríamos enfrentar uma marolinha. Infelizmente, essa marolinha se transformou num tsunami que hoje repercute até hoje nas receitas dos municípios. Presidente, os gestores municipais estão conseguindo fazer o chamado provisionamento para o 13º? O senhor falou de dezembro. Dezembro é o mês do 10º. E aí, presidente? Graças a Deus, Ana Ruth, uma boa parcela de municípios já anteciparam uma parte dessa obrigação do 13º. Alguns
no dia 10 de julho, quando a gente recebeu pela primeira vez aquele repasse de 1% extra, conseguido graças à luta municipalista, lá atrás ainda, no exercício 2013, 2014, junto ao Congresso Nacional, com a promulgação daquela emenda constitucional, e muitos adiantaram ou 40% ou 50% da obrigação total, ou outros estão pagando na data de aniversário do servidor, o que ajuda em muito, ou seja, 10 de dezembro, quando a gente recebe mais 1% extra, com certeza a grande maioria dos municípios quitarão essa obrigação de 13º, que não é nem um favor, é uma obrigação junto aos servidores. A grande maioria, acredito eu, que no Rio Grande do Norte deixará quitado esse pagamento até dezembro. Presidente Benes, a gente já noticiou diversas vezes, inúmeras vezes, caminhadas, marchas dos prefeitos a Brasília. É um discurso comum, é um discurso duro que os prefeitos trazem para uma repactuação, porque o cidadão está no município, mas a sensação que eu tenho é que não convence ou não tem efeito. Na prática, não saímos muito do lugar. Por quê, presidente Benes? É verdade, Ana, as nossas marchas ou as nossas lutas, elas são contínuas, permanentes, e ninguém consegue mudar toda a política tributária ou de redistribuição dos tributos com o município em uma só edição. Nós já fizemos a 20ª Marcha a Brasília, e em cada uma delas a gente tem tido uma conquista, mesmo que pequena. A exemplo dessas emendas constitucionais, como eu já falei, de 1% do FPM por 2 vezes, ou antigamente os municípios recebiam 22,5% de FPM, hoje recebem 24,5%, ou seja, 22,5% a cada decêndio do mês, e 1% em 10 de julho, outro 1% em 10 de dezembro. A questão do ISS, que entrou em vigor agora, que foi uma luta muito grande, a presidenta Dilma vetou a cobrança de ISS das operações de cartão de crédito e leasing de financiamento de veículos, para que os municípios pudessem ter essa receita, e nós conseguimos derrubar esse veto agora já no governo do presidente Michel Temer. E isso implicará no próximo ano de uma receita em torno de 6 a 8 bilhões de reais para todos os municípios do país. Um município como Natal, São Gonçalo, Parnamirim, Mossoró, Caicó, Currais Novas, que tem atividade própria, ou que tem vida própria, ou seja, de comércio e de serviço, isso dará uma ajuda muito grande. Então, a partir do próximo ano, graças a essa luta de alguma dessas marchas, a gente tem tido isso. A questão do ITR, que os municípios têm direito a 50% do que é arrecadado, do próprio IPVA. Então, são pequenas coisas que no conjunto vai somando. Agora, o grande prejuízo para o município, Ana, é que após a Constituição de 88, quando se definiu a parcela para cada ente da federação, passaram a se criar contribuições que não são partilhadas com estados e municípios, que era a CPMF, mas hoje tem COFINS, CSSL e outras que são cobradas pela União, que é muito mais do que o IPI, Imposto de Renda, que é partilhado entre o FPE e o FPM para estados e municípios, e que ficam 100% concentrados nos cofres da União. E é essa luta, essa batalha que a gente só vai alcançar uma vitória numa reforma tributária tão propalada, tão defendida e tão divulgada, ou uma repactuação ou uma reforma do Pacto Federativo, que não é fácil. Aquela história, se alguém vai ganhar, alguém tem que perder. E aí vem aquela guerra, né? União, estados e municípios, cada um querendo salvar ou manter aquilo que é do seu quinhão. A gente conversou aqui no estúdio com o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, Benes Leocádio. Presidente, obrigada, boa noite. Nós que agradecemos, boa noite. Obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Band Cidade vai ficando por aqui. A sua companhia agora é o Jornal da Band. A gente se encontra amanhã. É feriado, mas eu estarei aqui junto com você, nesse mesmo horário, na tela da Band. Uma ótima noite. Até amanhã, se Deus quiser.